Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos dar continuidade na resolução de exercícios sobre o gráfico da função seno. Barbadinha. Então continuando aqui, item E, f de x igual a seno de 2x. Então veja que agora eu estou multiplicando o argumento x aqui, o arco, por 2. Nós fizemos anteriormente o gráfico onde o 2 estava multiplicando o seno, era 2 seno de x. E a gente viu que esse 2 ele modificava a amplitude da função. Agora esse 2 multiplicando a variável aqui dentro, ela modifica o período. Tá? Então o período aqui não vai ser 2π. Tá? Então como é que a gente acha o período quando eu tenho um número multiplicando a variável? A gente pega, né, essa expressão aqui, que é o 2x, e iguala ao período da função, que é 2π. Tá? O período normal é 2π. Então eu estou dizendo que o 2x aqui tem que dar 2π. Tá? Aí eu cancelo aqui o 2 e vou isolar o x. Ó. X é igual a π. Então isso aqui significa que o período da função é π. Tá? Então aquela curva assim, ó, a senoide, aquela vai se repetir a cada π. Então quando a gente fizer a tabelinha aqui, ó, a gente faz o esqueminha assim, a gente coloca o período ó, de 0 até π. Tá? Então começa no 0 e termina no π. E aqui entre eles a gente vai dividir isso aqui em 4 partes, assim como a gente fez lá de quando foi de 0 a 2π. Né, que a gente dividiu em 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então aqui a gente vai dividir em 4 partes. Então primeiro vamos dividir na metade, metade de π é π sobre 2, a metade de 0 a π sobre 2 é π sobre 4, e a metade de π sobre 2 a π é 3π sobre 4. Tá? Ou a gente faz assim, ó, depois que a gente determina o π sobre 4, eu sei que cada passagem aqui aumenta π sobre 4. Ó. De 0 até aqui aumentou π sobre 4. π sobre 4 mais π sobre 4 é 2π sobre 4, que é π sobre 2. E 2π sobre 4 mais π sobre 4 é 3π sobre 4. E 3π sobre 4 mais π sobre 4 é 4π sobre 4, que é π. Tá? Então, barbadinha. E agora a gente vai calculando. Ó. Se x é 0, substitui lá, ó, 2 vezes 0 é 0. E seno de 0 é 0. π sobre 4, ó, 2 vezes π sobre 4. Vai simplificar o 2 com 4, vai ficar π sobre 2. E o seno de π sobre 2 é 1. Tá? π sobre 2, ó, 2 vezes π sobre 2. Simplifica o 2, vai ficar π. E o seno de π é 0. 3π sobre 4. 2 vezes 3π sobre 4, simplifica o 2 com 4, vai ficar 3π sobre 2. E o seno de 3π sobre 2 é menos 1. E π, fica 2π, seno de 2π é 0. Então, com isso, fazendo esse esqueminha aqui do período, a gente obtém aqueles valores inteiros, que ficam mais fácil. Mas veja que é só de 0 até π, ó. Tá? O período é π. Tá? Então, nosso gráfico aqui, ó, tá? Veja que a imagem aqui ó, de menos 1 a 1, nós temos menor valor menos 1 e o maior é 1, então de menos 1 a 1. Então os pontos aqui ó, que eu vou marcar no gráfico, ó, 0, 0, ó, marco 0, 0, tá? Depois π sobre 4, ó, que é 1, tá? Então como é que a gente faz essa escala aqui? Ó? Eu marco normal, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, como a gente fazia. Tá? Mas quando eu quero π sobre 4, ó, π sobre 4 está no meio entre 0 e π sobre 2, então o ponto bem no meio entre 0 e π sobre 2, eu marco π sobre 4. O 3π sobre 4 está no meio entre π sobre 2 e π. Né? 5π sobre 4 está no meio entre π e 3π sobre 2. Então eu vou vendo os pontos médios aqui, vou marcando. Para a esquerda a mesma coisa. Tá? Então 0, 0, nesse ponto aqui. Quando x é π sobre 4 e y é 1, ó, π sobre 4 é 1. Quando é π sobre 2 é 0, é esse ponto aqui. Quando é 3π sobre 4 é menos 1 aqui, ó. E quando é π é 0. Então, né, saiu do 0 né, e veio até o π e fez aquela curva para cima e para baixo e completou né, a volta completa. Então, por isso que o período é π. E a amplitude aqui é 1. Ó, tá? Então, a amplitude é 1. E o período aqui ó, é π. Ó, tá? Veja que a cada π ela repete a mesma curva. Ó. Sobe, desce, chega aqui. Sobe, desce, chega aqui e assim por diante. Então, essa é uma função com domínio nos reais, imagem de menos 1 a 1, período π e amplitude 1. Tá? Barbadinha. Vamos para a letra F. Ó. f de x igual a seno de x sobre 3. Então, agora eu tenho aqui o x sendo dividido por 3 ou multiplicado por 1/3. Então, a mesma coisa, isso vai modificar o período da função. Então, eu vou pegar esse x sobre 3 ó, e igualar a 2π.
tá? E isolar o x. Ó, tá? Então, o x vai ser 3 vezes 2, 6π. Então, na tabelinha, eu vou colocar aqui de 0 a 6π. Ó. Aí eu pego a metade, que é 3π, a metade de 3π é 3π sobre 2, e a metade entre 3π e 6π é 9π sobre 2. Tá? Soma os dois aqui, divide por 2, eu tenho a metade. E agora eu vou substituir. Ó, x é 0, ó, 0 dividido por 3 é 0, seno de 0 é 0. 3π sobre 2. 3π sobre 2 dividido por 3 vai simplificar o 3, vai ficar π sobre 2. E seno de π sobre 2 é 1. Tá? 3π, ó. 3π dividido por 3, simplifica o 3, fica π. E seno de π é 0. 9π sobre 2. 9π sobre 2 dividido por 3, vai dividir o 9 pelo 3, vai ficar 3π sobre 2. E o seno de 3π sobre 2 é menos 1. E 6π, ó, 6π dividido por 3 é 2π, e seno de 2π é 0. Então, com isso, a gente sempre obtém esses números inteiros. Só que agora o período é 6π, ó, então é de 0 a 6π, então vai dar um período longo, grande aqui, ó. Não, de 0, né, até 6π. Ó. Então, eu marco aqui 0π sobre 2, π, né, 3π sobre 2, 2π, né, 3π, assim por diante. Ó, tá? Quando chegou no 2π, ó, mas ele continua. Então veja que a curva começa aqui no 0, ó, vai lá em cima, desce, né, e completa no 6π. Por isso que o período é 6π. E a amplitude aqui é 1. Ó, tá? Então aqui é a amplitude, né, e o período aqui, ó, é 6π. Tá? Barbadinha. Tá? Então o domínio da função reais, imagem de menos 1 a 1, período 6π e amplitude é 1. Tá? Barbadinha. Letra G. Ó. f de x é igual a 2 menos 3 seno de 2x. Veja que agora é uma função aqui, né, que a gente completou mais dados aqui. Ó. Veja que eu tenho 2 multiplicando a variável, então isso aqui vai mudar o período da função. Eu tenho menos 3 multiplicando o seno, então esse menos 3 ele modifica a amplitude. Né? E esse 2 aqui que está subtraindo aqui, ou somando com menos 3, ele vai fazer com que a função se desloque para cima ou para baixo. Tá? Então, aquele número que soma faz a função se deslocar para cima e para baixo. Tá? Então, vamos primeiro achar o período. Né? O 2x aqui, ó, a gente iguala a 2π. Né? Isola o x aqui, então x é igual a π. Então, o período é π. Ó. Então, eu vou marcar aqui, ó, de 0 a π. Metade é π sobre 2, depois π sobre 4 e 3π sobre 4, que a gente já fez uma tabelinha que nem essa. Aí, substituindo aqui o x por 0, ó, 2 vezes 0 é 0, seno de 0 é 0, 0 vezes menos 3 é 0, e 0 mais 2 vai dar 2. Π sobre 4. 2 vezes π sobre 4, simplifica, dá π sobre 2. E seno de π sobre 2 é 1. 1 vezes menos 3 é menos 3. E menos 3 mais 2 é menos 1. Tá? Barbadinha. Agora, 2 vezes π sobre 2. Simplifica o 2, fica π. Seno de π é 0. 0 vezes menos 3 é 0. E 0 mais 2 vai dar 2. 3π sobre 4, seno, né, de 2x, 2 vezes 3π sobre 4. Simplifica o 2, fica 3π sobre 2. E o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Menos 1 vezes menos 3 vai dar mais 3, e 3 mais 2 vai dar 5. E o π, né, 2 vezes x, 2 vezes π é 2π. Seno de 2π é 0, vezes menos 3 é 0, mais 2 vai dar 2. Tá? Então, veja, quando eu marcar no gráfico, né, no eixo do y, né, o menor valor é menos 1 e o maior é 5. Tá? Então, eu já estou identificando aqui, né, que a imagem é de menos 1 a 5. Tá? E o período é π. Ó, tá? Então, aqui, ó, eu vou marcar aqui, eu vejo, ó, de menos 1 até 5, lá, ó, tá? E vou marcar aqui, ó, o 0, tá? O π sobre 4, o π sobre 2, o 3π sobre 4 e o π. Tá? Então, ela começa lá no 2, ó, começa aqui no 2, vem aqui embaixo, sobe lá, né, e termina aqui no π. Ó. E a partir daqui ela vai fazer essa mesma curva, vem aqui embaixo, então cada π ela repete. Tá? E vejo a amplitude aqui. Ó, tá? Vejo que o ponto mais alto é 5 e o ponto mais baixo é menos 1. Tá? Então, para achar o ponto médio, eu somo os dois e divido por 2. Ó. 5 menos 1 é 4, 4 dividido por 2 é 2. Ó. Então, esse é o ponto médio. Então, a distância do 2 até o 5 é a amplitude. Então, a amplitude aqui é 3. Ou de 2 até menos 1, ó, que é 3. Ó. Tá? Então, aqui é a amplitude, tá? E aqui o período, que é π. Ó, tá? Que vai repetindo a curva.
né? Então, o domínio da função os reais, a imagem é de menos 1 a 5, o período é π e a amplitude é 3. Barbadinha. Letra H, ó. f de x igual a seno de x mais π sobre 2. Bom, então aqui eu estou modificando no argumento também, só que eu não estou multiplicando o x, eu estou somando. Ou poderia subtrair. Tá? Então, quando eu somo um valor ao argumento, a função sofre um deslocamento na horizontal. Tá? Quando eu somo a função um valor fora da função, ela sofre um deslocamento na vertical. Tá? Então, vocês dão uma olhada na nossa aula sobre funções, gráfico de função, que a gente analisa o que acontece quando a gente soma com o argumento, né, ou fora da função. Então, se eu estou somando um valor ao argumento, a função vai se deslocar para a esquerda. Então, a nossa função seno de x normal, tá, ela vai sofrer, né, um deslocamento para a esquerda de π sobre 2. Ó. Então, aqui, ó, vamos comparar. Ó. Esse gráfico em azul aqui é a nossa função normal, a função mãe, seno de x. Ó, tá? E o gráfico em vermelho é seno de x mais π sobre 2. Então, o que ocorreu? Ó? Comparando aqui o nosso gráfico em azul, ó, veja que esse ponto aqui, ó, é π sobre 2, esse ponto. Tá? E para se transformar em x mais π sobre 2, ela vai deslocar π sobre 2 para a esquerda. Então, esse ponto passou para cá. Ó. Tá? E assim por diante. Ó. Esse ponto aqui passou para cá. Tá? Esse ponto aqui passou para cá. Então, todo o gráfico em azul tá, se deslocou π sobre 2 para a esquerda. Por isso que deu o seno de x mais π sobre 2. Tá? Barbadinha. Veja que a amplitude continua a mesma, é 1 para os dois, e o período também não muda, é 2π. Ó, tá? E o período só vai se modificar quando multiplica o x. Tá? Então, domínio aos reais, imagem de menos 1 a 1, período é 2π e amplitude é 1. Barbadinha. Então, inscreva-se no canal, deixe o like, o comentário e divulga para os colegas nossas aulas.